Oi, pessoal, como vocês estão? Desejo que estejam bem. Estamos aqui mais uma vez na nossa querida TV Abel e Rádio Abel, do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, para o estudo de mais um capítulo de O Livro dos Espíritos, da nossa consoladora doutrina espírita. E nessa oportunidade nós estudaremos a parte segunda do Livro dos Espíritos, que trata do mundo dos espíritos ou mundo espírita. É o capítulo 8, que começa com a da emancipação das almas. E mais especificamente, hoje nós estudaremos as questões 413 a 418, que trata da vida, da visita espírita entre pessoas vivas. Mais um assunto muito interessante que o nosso codificador Allan Kardec, submeteu lá a apreciação e pediu respostas, ao plano espiritual, e os espíritos de luz responderam a essas questões. Antes, porém, de nós iniciarmos propriamente esse assunto, é bom que a gente faça uma reflexão e pensemos sobre algumas informações que nós já temos, Eu que já tenho um pouquinho mais de idade, estou com 60 anos nessa encarnação, me lembro que ali por volta da década de 70, nós víamos um desenho que era os Jetsons, e aparecia nesse desenho tecnologias que a gente imaginava que nunca poderiam vir a serem construídas, como por exemplo telefone celular. Era uma coisa assim utópica mesmo, Nós achávamos, como é que pode? Era muito legal, a gente assistir aquilo, a pessoa falando com um aparelhinho na mão. Na época nem celular existia, pelo menos por aqui, eu acho que também em lugar nenhum. E ainda mais aqueles com imagem, Os Jetsons via a imagem da outra pessoa com quem eles estavam conversando. E hoje, nós temos esses aparelhos e fazemos esse tipo de comunicação com a maior facilidade. A pessoa pode estar em distâncias, até em países, vizinhos ou longe, e aí nós conseguimos fazer esse tipo de contato. Muito interessante, Então, se a gente realmente, como nossa doutrina, ela se baseia em ciência, filosofia e religião, nós ao verificarmos essas constatações, identificamos que realmente o que acontecia desde aquela época, já estava sendo inspirado, as mentes de alguns de nós aqui encarnados a respeito do que viria daqui a algum tempo, essas tecnologias que hoje já são até comuns, E a gente vê que a cada muito rapidamente, a cada tempo e a cada vez mais curto, elas se renovam e se aprimoram, Como a gente pode constatar com aparelhos até que temos em nossas casas e até pessoas com menos poder aquisitivo também conseguem ter, felizmente, que vem chegando para todos nós esse tipo de tecnologia. Sabemos também, que os efeitos benéficos e os efeitos nocivos, que as tecnologias trazem, sempre, de acordo com o que nós, os seres humanos encarnados, decidimos utilizar, da forma que nós decidimos utilizar. Vejamos,
citando algumas das invenções, a gente lembra do avião que foi criado, né? Ou imaginado, ou idealizado para que fizesse transporte de passageiros e encurtasse as distâncias, como acontece, mas infelizmente, né, nós com a nossa pouca evolução moral, utilizamos também para as guerras, né, e bombardear países e os inimigos que são considerados, né, exterminando muitas vidas e causando muito sofrimento. É o livre-arbítrio, né, minha gente? Da mesma forma que hoje a gente pode também, falando aí do telefone celular e até da internet, né, dos computadores, sabemos o efeito nocivo que ele também causa quando nós utilizamos essas ferramentas de forma indevida, né? Somos nós que escolhemos com que nós vamos nos conectar, o que nós vamos procurar na internet, enfim. E aí, aqueles que não se policiam, né, e não buscam as boas coisas, acabam sendo prejudicados, e aí nós estamos falando desde crianças até jovens e adultos, né, pelas escolhas que fazem, né, dessa utilização dessas tecnologias, infelizmente. Mas elas são fundamentalmente necessárias e benéficas a toda a humanidade. Elas trazem melhorias, não é verdade? E o nosso querido codificador Allan Kardec, né, já conseguiu identificar, né, naquela época, lá nos idos dos anos 1800, né, as visitas espíritas que ocorriam entre pessoas vivas. Ainda falando dos estudos que nós temos, né, eu pude verificar naquela revista super interessante, que é uma revista muito boa, né, da gente ler, porque traz informações importantes de pesquisas, né? Essa edição foi lá do ano de 2005, melhor dizendo, que falava sobre a telepatia, que não deixa de ser uma forma, né, de contato entre pessoas vivas, né, sem utilização de nenhum instrumento, a não ser a própria mente, né? E algumas pessoas relatavam nessa reportagem, né? Nós mesmo certamente podemos lembrar ou já conhecemos pessoas que falam: poxa, eu estava pensando em tal pessoa e de repente tocou o telefone, aquela pessoa falando né, entrando em contato comigo. Nessa reportagem da Super Interessante, cita algumas situações desse tipo, inclusive de uma senhora que disse: poxa, eu estava necessitando, né, de um recurso e pensei, né, poxa, a única pessoa que poderia me ajudar financeiramente, mas eu fico com vergonha e não vou fazer isso, seria meu irmão, que está morando distante daqui. E logo depois, ou no dia seguinte, esse irmão tá viajando e passa na casa dessa irmã, foi visitar lá o São Paulo, que era onde ela morava, e acabou por trazer para ela, né, um presente, né, dizendo que como conseguiu angariar o dinheiro com o trabalho, e presenteou ela com um cheque na época, né, que era utilizado, dando um presente que era um valor que foi suficiente para ela resolver o problema financeiro dela, né? Além de outras situações também, de pessoas né, que lembravam de algumas pessoas, outras pessoas e acabava tendo de alguma forma o contato dessas outras pessoas. Isso nada mais é, né, minha gente, do que a constatação de que nós, espíritos que somos,
eternos, né? Nós temos sim possibilidade e fazemos, como o Kardec vai nos mostrar, e a resposta dos espíritos superiores a essas questões que nós vamos estudar, possibilidade de nos comunicarmos. Isso acontece com frequência, né? Então vamos lá, já falando propriamente desse estudo, nós temos aqui na pergunta 403, Kardec indaga: do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas, a do corpo, que nos permite a vida de relação extensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida da relação oculta. É assim? E eles respondem: no estado de emancipação, prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. Então, isso que acontece não quer dizer que nós tenhamos duas vidas, né? Nós somos apenas um, e quando a alma, vamos dizer assim, se desprende de emancipação, desprende não é o termo mais apropriado, mas quando ela consegue, né, se desligar, não totalmente, mas do corpo, né, em alguns momentos, durante o sono, por exemplo, né, ela vai ter com outros espíritos comunicação, né? Inclusive entre pessoas vivas, como é o caso que nós estamos aqui estudando nesse momento. Pergunta 414. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Será? E a espiritualidade responde: certo, e muitos que julgam não se conhecerem, costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. É tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono, com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Então, né, não é nada estranho, isso não acontece de vez em quando, não, isso acontece muitas vezes, como eles dizem, né? Esse tipo de visita, né, do nosso espírito, que somos nós, na verdade, né? Ele se desligar provisoriamente do corpo. Claro que a ligação continua através do fio de prata, como sabemos, mas o corpo fica ali adormecido e ele vai ter com outros espíritos, né? Inclusive em outros países, como eles estão aqui explicando, né? E onde hajam amigos, né? E espíritos afins que nós temos, né? Afinal de contas, nós temos a nossa vida, né, pregressa, soma muitas encarnações. Pergunta 415. Que utilidade podem elas ter se as esquecemos ou olvidamos? E eles respondem: de ordinário, ao despertardes, guardai a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nessas confabulações. Quantas vezes nós acordamos com aquela ideia excelente ou brilhante que a gente tanto queria ter, né? Às vezes a gente dorme preocupado com algum problema ou com alguma situação, angustiado até às vezes, né? E de manhã, quando a gente desperta, vem aquela ideia: puxa, faça isso. Aí você, caramba, né? Quando nós somos orgulhosos e não temos olhos de ver,
aquele que Jesus nos chama a atenção para que tenhamos, né? Nós entendemos, puxa, que bom que eu consegui encontrar a solução. Mas se nós reconhecemos, né, a bondade, o amor divino e a assistência, né, constante desses espíritos amigos que nos rodeiam, que estão ao nosso lado o tempo inteiro tentando nos conduzir para o caminho do bem, para o caminho onde sejamos mais felizes, né? Nós vamos, quando vier essas intuições, nós vamos fazer, a primeira coisa que faremos é agradecer, né, a esses irmãozinhos enviados de Jesus que puderam nos esclarecer e nos trazer esse consolo ou essa informação tão útil para todos nós, né, nesse momento. Pergunta 416. Pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer, quando está para dormir, quero esta noite encontrar-me em espírito com fulano, quero falar-lhe para dizer isto? Nossa! E eles respondem, né? O que se dá é o seguinte: adormecendo o homem, seu espírito desperta, e muitas vezes nada disposto a se mostrar a fazer o que o homem resolvera, porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito, uma vez desprendido da matéria. Isto com relação a homens já bastante elevados espiritualmente. Os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência terrena. Entregam-se às paixões que os escravizam, ou se mantêm inativos. Pode, pois, suceder, tais sejam os motivos que a isso o induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se, mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique o simples fato de ele o querer quando desperto. Ou seja, o nosso espírito, que somos nós verdadeiramente, está preocupado com as questões necessárias à nossa evolução, necessárias ao nosso despertamento para o bem, a nossa prática para o bem, há coisas que vão nos beneficiar moralmente e espiritualmente, né? Então, se é isso que nós, ou aqueles que já têm uma elevação moral mais afinada, desejam, pode ser que seja atendido esse pedido, né? Que a gente gostaria de estar em contato com fulano para dizer-lhe isto, aquilo. Porém, eles também esclarecem que se for por motivos fúteis e frívolos, né, certamente nós não seremos atendidos, né? Porque não é esse o objetivo, né, dos nossos anjos guardiões, né? O que eles querem é nos elevar e nos ajudar. Pergunta 417. Podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias ou reuniões, né? Sem dúvida alguma, os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir desse modo diversos espíritos, que se sentem felizes de estar juntos. Que bom, né? E Kardec observa aqui, pelo termo antigo se devem entender os laços de amizades contraídas em existências anteriores. Ao despertar, guardamos intuição das ideias que aurimos nesses colóquios, mas ficamos na ignorância da fonte de onde promanaram, no caso, né? Então, isso é possível sim e acontece, né? Conforme eles estão explicando aqui para nós. E a última pergunta
desse estudo é: uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que continua vivo? E dado o fato, poderia ao despertar ter dele a intuição? E a espiritualidade responde: como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte. Se não lhe houver sido imposto por prova crer na morte desse amigo, poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Então tudo vai depender, né, da motivação, né, se for por um fato, né, que houver sido imposto por prova, crer que esse amigo realmente esteja morto, né, então isso não será revelado, como eles explicam, né? Então aqui nós conseguimos estudar um pouquinho mais, né, do nosso livro dos Espíritos, nessa parte aí que nos fala desses assuntos da emancipação da alma. E antes de encerrarmos a nossa reunião de hoje, vamos ler aqui um pouquinho sobre um importante texto, né, que chegou até a mim. Eu acho que vale a pena nós lermos, que fala da luz inigualável. A história da humanidade é cheia de grandes vultos. À frente de seu tempo, eles se sobressaíram por suas teorias e feitos progressistas. Dentre todos os homens e mulheres notáveis que já pisaram o solo do planeta Terra, Jesus é o maior. Por vezes, se afirma que seus ensinamentos foram uma espécie de resumo da sabedoria então existente. Diz-se que outros sábios já haviam sinalizado que Jesus concluiu. Ocorre que ninguém jamais enunciou tais verdades da forma como ele o fez. Ele soube apresentar com simplicidade e beleza as maiores lições de vida equilibrada e profícua. E sempre falou com grande autoridade na medida em que também vivia o que pregava. Esse é o grande diferencial. Muitos dissertam lindamente sobre pureza e igualdade, mas seu viver deslustra o que pregam, pois envolto em incontáveis vícios. Jesus falou sobre o amor e a humildade e não receou vivê-los. Ombreou com os mais sábios do seu tempo e chegou a confundi-los pelas argúcias das suas observações. Sua palavra se revestia de estranho poder, oriundo de sua extrema pureza. Ensinou viver e viveu e exemplificou o bem. Nada há em sua vida que comporte críticas ou pareça impróprio. Justamente por isso Jesus é a luz do mundo. Enquanto viveu na terra, ao influxo da sua presença, vários se converteram e modificaram o próprio comportamento. Por exemplo, Maria de Magdala, inicialmente uma jovem linda e perturbada que comercializava sua beleza. Após o contato com Jesus, retificou completamente o seu modo de ser. Tão radical foi a mudança que coube a ela a glória de anunciar ao mundo a ressurreição do Mestre. Segundo os relatos que merecem fé, concluiu sua vida a cuidar de leprosos em exemplar dedicação. Tem-se aí o poder iluminativo e transformador da mensagem cristã. Essa mensagem não perdeu nada de sua força. Ela resiste ao tempo, às inovações tecnológicas, ao progresso civilizatório.
suas verdades simples e profundas continuam com o poder de trazer paz a quem decide vivê-las. Trata-se de uma opção pela bondade e pela pureza. Acima de tudo, colocar o respeito à vontade divina. Compreender que Deus é amor e deseja que seus filhos se amem eternamente. Essas verdades parecem singelas, mas sua vivência confere uma especial dignidade. Jesus é a luz do mundo. São inúmeros os caminhos que o homem pode trilhar em seu viver terreno. Entretanto, somente o indicado pelo Cristo o ornará de luzes para a eternidade. Pense nisso. Esse texto foi tirado do livro Momento Espírita. Muito lindo, né? E muito útil para todos nós, né? E nos faz também relembrar, para que a gente possa reforçar em nossas mentes, em nosso coração, né, a necessidade da ação no bem, né? Porque é claro que é muito útil e valoroso e não devemos abrir mão da frequência às palestras espíritas, né? A tomar os passes depois dessas palestras, a reflexão de todos esses ensinamentos que vêm nesses encontros, né? A tomar a aguinha fluidificada, que é um remédio que acaba nos fazendo muito bem para o corpo e para o espírito. Sem dúvida nenhuma que temos e devemos continuar a fazer tudo isso. Porém, junto disto, é necessário, né, que a nossa fé que a gente vai adquirindo, né, os benefícios que nós vamos acumulando, né, no passar, né, ao praticar todas essas atitudes, ao somar todas essas ações benéficas, né, que nós tenhamos a ação no bem, né? E mesmo para aqueles de nós que não temos muito tempo para dispor, né, mas também para aqueles que o têm e acabam encontrando, porque o tempo, na verdade, a gente acaba encontrando se nós priorizarmos, né? Há muitos serviços, né? Há muitos benefícios que a gente pode e deve praticar. Vejamos até na nossa casa, né? O Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, basta a gente entrar aí no site, acessar o site do SEASA, que nós verificaremos quantas campanhas são feitas, né, mensalmente, de ajuda ao próximo, de amor ao próximo, que você, eu e todos nós, de alguma forma, podemos ajudar. E devemos, né? Esse dever é para conosco mesmo, né? O benefício maior, o maior beneficiado será sempre nós mesmos, podemos ter certeza disso, né? Seja uma ajuda financeira, se nós não pudermos estar lá presente em alguma dessas campanhas para também trabalharmos, né? E dar um pouquinho do nosso tempo, da nossa ajuda, através do nosso trabalho com o nosso corpo, né? Mas se isso não for possível, que a gente possa ajudar financeiramente a casa, porque certamente vai beneficiar muito mais irmãos nossos necessitados, né? Através dessas campanhas. Então, e lembrando, né, parafraseando aí a espiritualidade que nos diz que a fé sem obras é morta. Então, é necessário e urgente que todos nós estejamos imbuídos, né, e trabalhando para que o amor ao próximo, como Jesus nos ensinou, né? Que é fundamentalmente onde ele resumiu todos os ensinamentos, né? Que no dever de amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como amamos a nós mesmos.
e através dessas atitudes, certamente nós seremos cada vez mais beneficiados, né? E estaremos contribuindo também, né, para o estado de paz, para a evolução espiritual desse nosso planeta, né, que é o que desejamos. Afinal de contas, todos sabemos, através do estudo da Santa Doutrina Espírita, né, que o nosso planeta vem em migração, felizmente, né, e através dos trabalhos de todos nós, né, mudando, passando do estágio de provas e expiações para o estado de regeneração. Então, esses trabalhos, essas atitudes individuais vão se somando e vamos ajudando a Jesus, né? Afinal de contas, nós sabemos que é Ele, né? O Espírito designado por Deus, nosso Pai, para conduzir, né, o nosso planeta à evolução. Então, que todos nós possamos estar nesse momento, né, sob as bênçãos de Deus, que Jesus, nosso querido Mestre, Mãe Santíssima Maria de Nazaré, possa estar junto de todos nós, nossos familiares, nossos amigos e a toda a humanidade, enfim, para que possamos ter, né, dias melhores, momentos melhores a todos nós. Fiquem com Deus e até a próxima.